A Caixa Econômica Federal anunciou na última semana redução das taxas de juros para os clientes que desejam comprar imóveis acima de R$500 mil. Para aqueles que não possuem relacionamento com o banco, as taxas caem de 9,9% para 9,4% ao ano. Já para os que possuem conta salário, o índice reduz de 8,9% para 8,4% ao ano. E nessa guerra de taxa de juros, resta ao cidadão pesquisar. Daniel Tolentino, boa noite, bem-vindo de volta das férias, está até com um semblante melhor. Obrigado, Renata, boa noite para você, boa noite também ao telespectador da Rede Minas. Renata, exatamente isso. No ano passado, vários bancos já haviam anunciado redução da taxa de juros. Por exemplo, para aqueles imóveis mais baratos, aqueles que vão até os R$500 mil. Mas, com isso, muita gente se viu diante de uma boa oportunidade de economizar por causa da chamada portabilidade. Na prática, clientes de bancos reclamam que na hora de solicitar a transferência do financiamento encontram dificuldades. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com Silvio Saldanha, que é diretor-presidente da Associação de Mutuários e Moradores de Minas Gerais. Bem-vindo, Silvio. Boa noite. Vamos começar aqui explicando para o nosso telespectador o que é essa portabilidade. A portabilidade é o crédito que o cliente leva de um banco para outro. Ele tem o financiamento num banco e o outro, por ter alguma vantagem mais atrativa, o convida a mudar de agente financeiro. Nós recebemos até aqui na Rede Minas, na redação, algumas ligações de telespectadores dizendo que não estão conseguindo fazer essa portabilidade bancária. Por que tanta dificuldade, Silvio? Na verdade, não era para ser difícil, né? O banco tem interesse em captar cliente. O certo é o consumidor procurar o banco que ele quer levar o crédito, não aquele que tem o crédito, porque quem tem não vai querer ceder. Então, procura diretamente aquele banco que está te oferecendo a nova proposta e peça para que esse banco resolva toda a burocracia para a transferência de crédito. Ô Silvio, a burocracia está difícil aí. Os bancos não querem liberar, não querem perder o cliente, porque tem os juros, as taxas, tarifas e etc. Como é que fica essa questão, então? Qual que é a orientação para essas pessoas que não tiverem a documentação liberada? Elas devem chamar a ouvidoria do banco e reclamar, né? Mas, normalmente, se você procurar o banco que já está te propondo o crédito, ele deve se encarregar dessa situação. Se ele quer te dar o crédito numa nova taxa, o importante é que ele faça toda essa transição para o conforto do cliente. Silvio, boa noite. Bom, a gente já deu orientação logo no início. O importante é pesquisar. Mas e aquele consumidor que não tem tanto tempo para ir ao banco, principalmente nesse horário restrito, né? Que os bancos estão abertos. Existem outros meios da gente pesquisar quais as alternativas melhores para fazer um bom negócio? Boa noite, Renata. Na verdade, hoje os bancos disponibilizam no seu site simuladores. Você pode fazer o cálculo ali, a estimativa dentro do site do próprio banco, ou às vezes até por telefone. Pode fazer um contato e realmente poupar o tempo de se deslocar até uma agência, esperar um atendimento. Então, pode-se usar essas ferramentas como facilitador. Silvio, antes da nossa conversa, antes da nossa entrevista que a gente estava conversando, você me disse que nem sempre vale a pena fazer essa portabilidade, que tem que colocar mesmo na ponta do lápis. Dá um exemplo disso aqui para o nosso telespectador. Exato. Vamos pegar um caso que o consumidor tem uma taxa de 10% e o novo banco oferece uma taxa de 8,4%. O importante é calcular quanto essa diferença vai representar na prestação do consumidor e qual é o prazo que ainda falta para quitar o contrato. Porque nesta portabilidade vão incidir novas taxas, vão incidir TBI, registro. Então, por exemplo, digamos que a vantagem da troca do banco na portabilidade é R$20 mil e ele vai gastar 4 ou 5 mil para essas taxas, vale a pena. Se for o oposto, já deixa de ser interessante. Agora, para a gente terminar, portabilidade de um banco para outro. Mas se o consumidor quiser simplesmente baixar os juros, já que os bancos têm anunciado, é possível dentro da mesma instituição financeira? Existe política de banco interna, que a gente sabe que pode acontecer, no momento que você faz o financiamento, se pactua uma taxa, e atribuindo produtos, um cartão de crédito ou uma conta salário, o banco consegue sim dar uma redução na taxa, mesmo pactuando um valor num sistema de convênio, no momento que você mantém a prestação em dia, paga essa taxa menor. Muito obrigado pela sua presença aqui, pelas explicações. Renata, na quarta a gente tem direito de cidadão de novo. Que bom, obrigada. Boa noite para vocês.